Minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância, mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando eu era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas, e mesmo depois de adultas, aonde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara assim super bacana, me tratava muito bem, e ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar: nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele é aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele: olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal. Então eu fui, liguei pra elas e falei: olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei: não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei, sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim: e aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim: ah, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí